Arquiteturas militares, soviéticas e experimentais que operaram nas sombras. Se a história comercial da computação já é cheia de disputas e reviravoltas, o universo dos processadores militares, soviéticos e experimentais é ainda mais complexo e muito menos documentado. Enquanto empresas ocidentais competiam por participação de mercado, contratos corporativos e adoção em massa, existia um mundo paralelo onde o sucesso não era medido em unidades vendidas, mas em sobrevivência, sigilo e superioridade estratégica. Nesse universo, um bug podia significar a falha de um sistema de defesa. Uma falha elétrica podia comprometer uma missão orbital. Uma incompatibilidade podia expor vulnerabilidades estratégicas. Muitos desses processadores nunca foram vendidos ao público. Alguns nunca tiveram especificações divulgadas. Outros foram destruídos após o fim de seus programas. Esta é a história dessas arquiteturas que viveram fora do radar. 1. Processadores militares. Quando confiabilidade vale mais que desempenho. O conceito de mil-spec. A indústria militar opera sob padrões muito diferentes do mercado civil. Um processador comum é projetado para desempenho, eficiência energética e custo competitivo. Um processador militar é projetado para resistir a temperaturas extremas menos 55 graus a 125 graus ou mais, suportar vibrações intensas, tolerar radiação ionizante, operar por décadas sem substituição, ter comportamento determinístico absoluto. Esse último ponto é crucial. Em sistemas de defesa, imprevisibilidade é inaceitável. Técnicas modernas como execução fora de ordem, out of order execution e predição agressiva de branch, comuns em CPUs modernas, são problemáticas em aplicações militares críticas, pois introduzem variabilidade temporal. Por isso, muitos processadores militares permaneceram arquiteturalmente conservadores por muito tempo. 1. O RCA Cosmac 1802 e a resistência à radiação. O 1802 tornou-se lendário não por velocidade, mas por resistência. Seu design baseado em tecnologia CMOS reduzia drasticamente consumo e aquecimento. Mais importante, era menos suscetível a falhas induzidas por radiação cósmica, enquanto processadores convencionais sofriam com bit flips causados por partículas energéticas. O 1802 apresentava estabilidade superior. Isso o tornou ideal para satélites militares, sistemas de monitoramento orbital, equipamentos de comunicação de longo prazo. O interessante é que, tecnicamente, o 1802 era simples. Não tinha pipeline sofisticado, nem arquitetura complexa. Sua força vinha justamente da simplicidade. Menos complexidade significava menos pontos de falha. Essa filosofia ainda influencia projetos aeroespaciais modernos. Honeywell e sistemas de navegação inercial. Empresas como Honeywell desenvolveram processadores dedicados para sistemas de navegação inercial usados em mísseis balísticos, submarinos nucleares, aeronaves estratégicas. Esses sistemas não podiam depender de sinais externos como GPS, especialmente antes de sua disponibilidade global. Precisavam calcular posição, velocidade e orientação com extrema precisão, usando sensores internos. Os processadores utilizados nesses sistemas eram altamente especializados, projetados para matemática vetorial intensiva, capazes de operar em tempo real absoluto. A arquitetura privilegiava previsibilidade e precisão, não versatilidade. 2. A União Soviética e a engenharia sob restrição. 2. Embargos e engenharia reversa. Durante a Guerra Fria, a União Soviética enfrentava embargos tecnológicos severos impostos pelo bloco ocidental. Isso resultou em duas estratégias principais: desenvolvimento independente de arquiteturas originais, engenharia reversa de chips ocidentais. A engenharia reversa soviética produziu clones funcionais de processadores como Intel 8080, Zilog Z80, Motorola 6800. Mas esses clones frequentemente apresentavam diferenças sutis devido a limitações industriais. 2. A série Elbrus, ambição computacional estatal. O projeto Elbrus foi uma das iniciativas mais ambiciosas da computação soviética. Desenvolvido inicialmente nos anos 70, o Elbrus buscava criar sistemas capazes de competir com supercomputadores ocidentais. Sua arquitetura apresentava características notáveis: execução paralela de instruções, arquitetura inspirada em VLIW, forte ênfase em segurança e confiabilidade. A ideia era permitir que o compilador organizasse múltiplas instruções para execução simultânea, reduzindo dependência de hardware complexo para paralelismo dinâmico. Décadas depois, conceitos semelhantes seriam explorados em arquiteturas como Itanium. O problema? A complexidade do compilador. Sem ferramentas robustas, o potencial teórico do hardware nunca era totalmente explorado.
BESM, Computação Científica Estratégica. Antes do Elbrus, a União Soviética desenvolveu sistemas como a série B e ISM, Bolshaya Elektrono-Shetnaya Machina. Esses sistemas eram usados para simulações nucleares, cálculos balísticos, pesquisa espacial, planejamento estratégico. Embora não fossem microprocessadores no sentido moderno, seus projetos influenciaram o desenvolvimento posterior de chips soviéticos. 3. Processadores experimentais. Ideias que desafiaram o paradigma. Lisp Machines, hardware para inteligência artificial. Nos anos 70 e 80, pesquisadores acreditavam que a inteligência artificial exigiria hardware especializado. Assim surgiram as Lisp Machines. Esses sistemas incluíam hardware dedicado para manipulação simbólica, garbage collection assistido por hardware, representação eficiente de listas e árvores. Empresas como Symbolics e Lisp Machines Inc. produziram computadores baseados nesses conceitos. Eram incrivelmente avançados, mas também extremamente caros. Quando processadores generalistas começaram a ficar rápidos o suficiente para rodar Lisp eficientemente, o mercado dessas máquinas colapsou. 3. Transputer, paralelismo como fundamento. Desenvolvido pela Inmos no Reino Unido, o transputer foi projetado desde o início para a computação paralela. Cada chip incluía CPU, memória local, links de comunicação serial de alta velocidade. Isso permitia conectar múltiplos transputers em redes altamente escaláveis. Era uma ideia visionária, mas exigia novas linguagens e paradigmas de programação. A curva de aprendizado afastou muitos desenvolvedores. Hoje, a computação paralela domina o cenário tecnológico, mas o transputer permanece como precursor esquecido. Processadores ópticos e computação não convencional. Desde os anos 70, pesquisadores exploraram alternativas ao silício tradicional. Entre elas, processadores ópticos usando luz em vez de eletricidade, computação analógica híbrida, arquiteturas neuromórficas inspiradas no cérebro. Muitos desses projetos nunca ultrapassaram o estágio experimental, mas seus princípios estão presentes em pesquisas atuais de IA e computação quântica. 4. O papel do sigilo. Um dos principais motivos da obscuridade desses processadores é o sigilo. Projetos militares frequentemente permanecem classificados por décadas. Em muitos casos, documentação é destruída, especificações nunca são publicadas, engenheiros são proibidos de divulgar detalhes. Isso cria lacunas históricas quase impossíveis de preencher. 5. Filosofias arquiteturais contrastantes. Mercado civil, performance crescente, compatibilidade, redução de custos, mercado militar, soviético, confiabilidade extrema, autossuficiência tecnológica, segurança estratégica. Essas prioridades moldaram arquiteturas radicalmente diferentes. 6. O legado invisível. Muitos conceitos surgidos nesses contextos obscuros influenciaram diretamente tecnologias modernas. Execução paralela estruturada, redundância de hardware, sistemas tolerantes a falhas, computação determinística, segurança por design. Mesmo que os chips originais tenham desaparecido, suas ideias sobreviveram. Conclusão: a computação que viveu nas sombras. A história dos processadores militares, soviéticos e experimentais é a história da computação sob pressão extrema. Esses chips não buscavam likes, vendas ou compatibilidade com jogos populares. Eles buscavam sobreviver ao espaço, guiar mísseis, simular explosões nucleares, garantir soberania tecnológica. E embora muitos tenham sido esquecidos, suas arquiteturas plantaram sementes que germinaram décadas depois. Se a parte 1 mostrou os processadores que o mercado esqueceu, a parte 2 revelou aqueles que o mundo nunca chegou a conhecer. E talvez seja justamente nas sombras que nasceram as ideias mais ousadas da computação moderna. E talvez a maior lição de tudo isso seja simples. A computação não nasceu apenas em escritórios confortáveis ou garagens famosas. Ela também foi forjada em laboratórios secretos, em projetos militares, sob embargos políticos, e em experiências que nunca chegaram ao público. Esses processadores não buscavam popularidade. Buscavam sobreviver ao espaço, calcular trajetórias de mísseis, simular guerras, manter sistemas funcionando onde falhar não era uma opção. Muitos deles desapareceram sem deixar rastros. Outros tiveram sua história apagada. Mas as ideias que carregavam continuam vivas nas máquinas que usamos hoje. Porque a computação moderna não foi construída só pelos vencedores. Ela também foi moldada por arquiteturas que existiram nas sombras. E agora, vem o spoiler. No próximo vídeo, na parte 3, a gente muda completamente o foco. Vamos falar dos processadores que tinham tudo para dominar o mundo. Investimento, marketing, tecnologia, e mesmo assim fracassaram espetacularmente.
Chips de empresas gigantes, projetos milionários, arquiteturas promissoras que morreram por decisões erradas, brigas internas e apostas mal calculadas. Se você acha que só empresas pequenas erram, espera até ver a parte 3. Se esse conteúdo te fez enxergar a tecnologia de outro jeito, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda muito esse projeto a continuar. Eu fico por aqui e a gente se vê na parte 3.